Ale Oliveira, não tem como dizer que o Cruzeiro merecidamente está na final do Campeonato Mineiro, né? Ah, não tem, viu? E aí tem gente que vai querer achar defeito, né, na classificação. Ah, mas é o Tombense. Vale lembrar que o ano passado o Campeonato Mineiro do Cruzeiro foi horroroso, né? O time teve 3 vitórias apenas em toda a competição e aí pegou o América que estava bem, né? E na semifinal acabou perdendo os 2 jogos. Ele conseguiu um confronto menos difícil nessa fase porque foi a melhor equipe da fase de grupos. Então é uma vantagem sim que ele tem, que carrega inclusive para a final por méritos dele, Cruzeiro, que conseguiu ter um bom desempenho, o melhor desempenho na fase de grupos. Pegou o Tombense, que realmente é um time que tem investimento muito menor, que joga a Série C. Então é claro que o Cruzeiro era favorito, mas o Cruzeiro conquistou essa possibilidade de ter essas vantagens, né? Inclusive, se você levar em consideração o primeiro jogo, onde com meia hora de partida, perde um jogador e joga 1 hora inteira com um jogador a menos, até um pouquinho mais, né? Porque com os acréscimos e fora que teve o Marlon expulso também na parte final do jogo. E aí conseguir segurar o resultado de empate nessa primeira partida foi fundamental para ter tranquilidade nesse jogo. Então é tudo mérito do Cruzeiro, inclusive da diretoria, que muitas vezes foi criticada aqui, principalmente no ano passado, que monta um elenco, Damião, bem interessante. Tanto que a gente via muitas vezes o Cruzeiro refém de alguns titulares no ano passado, porque não tinha muito o que fazer, o elenco era limitado e curto. Hoje a gente viu entrar, por exemplo, o Ramiro, que é um cara que pode ser titular amanhã, o Cifuentes, que é um cara que pode ser titular hoje, Barreal, que entrou, o Dineno eu não vou considerar porque é titular, mas você tem o Marlon, que ainda é titular desse time, você tem o Zé Ivaldo, que é titular desse time, você tem daqui a pouco o Verón, que vai estar recuperado, né? Você tem o Japa, que é muito bom jogador, você tem um Kaique, olha quantas boas opções, tem o Robert, que não entrou hoje. Então você tem aí quase que 2 times, eu não vou falar evidentemente brilhante, que é favorito ao título do Campeonato Brasileiro, mas muito mais equilibrado. É claro que você tem jogador que você não consegue substituir, o Matheus Pereira é um deles. Nesse momento eu acho que o Dineno também, acho que a diferença do Dineno pro Papagaio ficou bem clara aí no segundo tempo, também não consegue. Mas, de qualquer maneira, você tem boas opções, pelo menos 2, mais ou menos ali, um de forma improvisada e tal, mas isso não existia no ano passado, e hoje você tem um elenco mais homogêneo. Então, isso é mérito da diretoria. Então, eu acho que o Cruzeirense tem várias coisas para serem comemoradas, não só a classificação para a decisão, mas um elenco que parece vai atingir o objetivo do Paulo André, que nem sempre é o mesmo objetivo do torcedor apaixonado. O objetivo do Paulo André no Campeonato Brasileiro é ficar na primeira página. Ainda ele foi perguntado, mas dá para tentar dar uma beliscada na Libertadores, de repente, né? E que pode acontecer. O objetivo é ficar na primeira página. Então, acho que nesse sentido, um campeonato sem riscos e, de repente, você consegue ter uma química ali, as coisas começam a acontecer, você começa a olhar um pouco mais adiante, é possível. Mas parece, pelo menos tudo está sendo feito para que aconteça essa tranquilidade no Campeonato Brasileiro. E assim, na final, sendo o clássico que vai ser, é muito difícil você fazer uma previsão. A gente está cansado de ver, por exemplo, o Cruzeiro está num momento pior do que o Atlético e ganhar, né? Aconteceu isso no ano passado no Campeonato Brasileiro. Esse ano o Cruzeiro ganhou novamente na casa do rival. A gente viu o Cruzeiro não tá tão bem e perder para o América. Vai lá, Pansieri.